Um bom dia a todos. A nossa aula de matemática é sobre divisão de números naturais, exercitando a habilidade 6, que é resolver e elaborar problemas envolvendo as ideias de múltiplo e de divisor, e a habilidade 15, que é resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes iguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. Veja a seguir. Divisão de números naturais. A divisão é uma das 4 operações básicas da matemática e é inversa à multiplicação. A divisão de um número consiste em seu fracionamento, na sua fragmentação, que pode ter como resultado um número inteiro. Assim como as outras operações fundamentais da matemática, a divisão também está muito presente em nosso cotidiano. Por isso, é essencial conhecer bem esse processo, a fim de adquirir prática e tornar esse cálculo mais ágil. Seu símbolo é o dividido. No entanto, o símbolo pode variar. Por exemplo, no teclado do computador, o símbolo adotado é a barra. E em outros casos, 2 pontos. As ideias associadas à divisão são: ideia de repartir em partes iguais e ideia de medidas, ou seja, quantas vezes cabe. Partes ou termos da divisão. A divisão é o ato de dividir em partes iguais para todos. O número que está sendo dividido em partes iguais é chamado de dividendo. O número que indica em quantas vezes vamos dividir é chamado de divisor. O resultado é chamado de quociente. O que sobra é chamado de resto. Exemplo: 28 dividido para 2 é igual a 14. Agora, perceba os termos da divisão. O 28 é o dividendo, o 2 é o divisor e o 14 é o quociente. Não esqueça que, em uma divisão de números naturais, o divisor deve ser menor do que o dividendo. Um dos métodos que facilitam a compreensão do algoritmo da divisão é o chamado método da chave. Para isso, dividiremos o número 124 por 4. Vamos armar a divisão utilizando o método da chave. 124 dividido por 4. Então, como o número 1 não é divisível por 4, vamos para o próximo número, que é o número 2. Aí sim, 12 dividido por 4 é igual a 3. 3 vezes 4 é igual a 12. E 12 para 12 é igual a 0. Baixa o próximo número, que é o número 4. Então, 4 dividido por 4 é igual a 1. Portanto, 1 vezes 4 é igual a 4. E 4 para chegar a 4 é igual a 0. A divisão ficou assim: 124 dividido para 4 é igual a 31. Só lembrando que 124 é o dividendo, o 4 é o divisor, o 31 é o quociente e o 0 é o resto. Então, para ter certeza de que um resultado de uma conta está correto, é só multiplicar o quociente pelo divisor. Se o resultado dessa conta for igual ao dividendo da conta de divisão, confirma que ela está correta. Veja o exemplo.
31, que é o quociente, vezes o 4, que é o divisor, é igual a 124, que é o dividendo. Vamos analisar os dois tipos de divisão. Primeiro, divisão exata. A divisão exata ocorre quando o primeiro número, chamado dividendo, é múltiplo do segundo número, chamado multiplicador. A divisão é exata, ou seja, não deixa resto. Vamos ver um exemplo usando o método da chave. Exemplo. Lê-se assim: 42 dividido por 3 é igual a 14 e resta 0. Como o resto da divisão é igual a 0, dizemos que esta divisão é exata. Mais uma vez, se quisermos verificar se a divisão está correta, podemos multiplicar o quociente pelo divisor, isto é, o resultado deve ser exatamente o dividendo mais o resto. Veja o exemplo: 14 vezes 3 é igual a 42. Então, esse processo é conhecido como prova real. Outro tipo de divisão é a divisão não exata. A divisão não exata ocorre quando o resto de uma divisão é diferente de zero. Exemplo. Lê-se assim: 37 dividido por 2 é igual a 18 e resta 1. Como o resto da divisão é igual a 1, dizemos que esta divisão é não exata. Lembrando que, em uma divisão, o resto é sempre menor que o divisor. Concluímos que, divisão não exata, o resto é diferente de zero e menor que o divisor, número que está dentro da chave de divisão. Nesse caso, que número está dentro da chave? É o número 2, ou seja, é o divisor. Você viu que a divisão é uma das 4 operações básicas da matemática, estando presente no nosso cotidiano. Portanto, você vai ler o material que irei enviar e, após a leitura, é hora de exercitar o que aprendemos sobre divisão de números naturais. Bons estudos!